Olá, humano. Vejo que você tropeçou em meu refúgio na escuridão. Sente-se à beira da fogueira, mas não se aproxime demais. O calor é para os vivos, e minhas histórias são para almas curiosas como a sua. Se deseja ouvir mais desses sussurros da noite, deixe o seu like que me ajuda bastante. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, poderá voltar sempre que o medo chamar. Agora, vamos começar. O navio pesqueiro Mariana emergiu do nevoeiro como um cadáver à deriva. Suas placas de metal, antes brancas, estavam agora cobertas por uma crosta de ferrugem e algas que pulsavam levemente, como se respirassem. O cheiro que emanava do casco era uma mistura de salitre, peixe apodrecido e algo mais profundo, mais orgânico, como carne deixada ao sol por semanas. A guarda costeira havia recebido o alerta de um cargueiro que avistara o Mariana flutuando sem rumo nas águas geladas do Atlântico Norte. O navio desaparecera 34 anos atrás, com toda sua tripulação de 12 homens. O capitão Elias Torres, um veterano de resgate com cicatrizes que contavam histórias melhores que suas palavras, liderou a equipe de abordagem. Quando seu barco encostou no casco do Mariana, o silêncio era tão denso que abafou até o som das ondas. "Alguém aí?" Torres chamou, sua lanterna cortando a escuridão do convés vazio. A única resposta foi um rangido metálico vindo das profundezas do navio, como se algo enorme tivesse se arrastado pelo metal. O interior do Mariana era uma cápsula do tempo de horror. As paredes do corredor principal estavam cobertas por arranhões profundos, alguns tão altos que só poderiam ter sido feitos por algo com mais de 2 metros de altura. O chão estava manchado com substâncias que a lanterna de Torres recusava-se a iluminar completamente. Manchas escuras que refletiam a luz em tons verdes e roxos, como óleo em água. Na sala de navegação, o diário de bordo ainda estava aberto. A última entrada, escrita em uma caligrafia frenética, dizia: "Ele veio a bordo com a rede. Não é humano. Não é peixe. Está cantando lá embaixo. Deus, o canto." O resto da página havia sido rasgado. Foi então que os sons começaram. Passos arrastados no convés acima. Sussurros vindos de cabines trancadas. E, mais perturbador, um zumbido baixo que fazia os dentes de Torres doerem, como se o próprio navio estivesse vibrando em uma frequência errada. A médica da equipe, Dra. Lara Chen, encontrou o primeiro corpo no porão. Ou pelo menos, o que restara dele. O cadáver, ainda vestindo trapos do uniforme do Mariana, estava fundido à parede, sua carne se misturando ao metal, como se os dois materiais tivessem derretido e se solidificado juntos. O rosto, preservado em um grito silencioso, tinha os olhos substituídos por massas negras e pulsantes de algo que parecia vivo. "Temos que sair", Lara sussurrou, mas quando se viraram, a escotilha que levava de volta ao convés havia desaparecido, substituída por uma parede lisa de metal enferrujado. O artefato estava na sala de máquinas. Era uma estrutura irregular, parecendo uma mistura de coral e osso humano, pulsando com uma luz âmbar sob sua superfície porosa. Quando Torres se aproximou, o zumbido aumentou, ecoando em sua caixa craniana como um enxame de abelhas. Foi então que os tripulantes originais do Mariana apareceram. Eles emergiram das sombras, seus corpos deformados, membros alongados, bocas esticadas em sorrisos impossíveis, pele marcada pelos mesmos padrões que cobriam as paredes. Seus olhos, quando os tinham, brilhavam com a mesma luz âmbar do artefato. "Eles não estão mortos", Lara gritou recuando. "Eles foram transformados." O líder das criaturas, um ser que ainda vestia trapos do uniforme de capitão, apontou para o artefato e então para Torres, em um gesto que não poderia ser interpretado como nada além de oferecimento. A reviravolta veio quando o membro mais jovem da equipe, o técnico Ravi, começou a gritar. Sua pele estava se tornando translúcida, seus ossos visíveis sob uma camada de tecido que pulsava em sincronia com o artefato. "Está nos mudando." Ele chorou, antes que sua voz se dissolvesse em um zumbido. Torres entendeu então. O navio não os deixaria ir embora.
Estava recrutando uma nova tripulação. Apenas Torres e Lara alcançaram o convés. O resto da equipe permaneceu no Mariana, uns por escolha, outros porque partes de seus corpos já haviam começado a se fundir ao navio. Quando pularam nas águas geladas, o Mariana soltou um gemido metálico que ecoou por quilômetros. Torres jurou ter visto figuras na amurada, observando-os partir. Algumas humanas, outras não tanto. No hospital, os médicos não conseguiram explicar os padrões que agora cobriam as costas de Torres e o braço esquerdo de Lara. Desenhos que lembravam corais e que doíam ao toque. E em noites de tempestade, quando o vento sopra do leste, Torres acorda ouvindo um zumbido distante. E sonha com um navio fantasma que espera no escuro, suas luzes âmbar piscando como olhos famintos. A escuridão do Oceano Pacífico engoliu o navio de pesquisa Nautilus como um monstro faminto. A apenas 3 quilômetros da fenda de Mariana, a equipe do Dr. Elias Voss se preparava para descer as profundezas inexploradas de um novo abismo, batizado de Boca de Tártaro, pelos nervosos marinheiros locais. O sonar havia detectado algo impossível. Uma caverna colossal a mais de 8.000 metros de profundidade, emitindo pulsos de luz azulada que desafiavam qualquer explicação científica. A atmosfera a bordo era tensa. O cheiro de café queimado e suor misturava-se ao salitre do ar. Voss, um biólogo marinho de 50 anos com cicatrizes de encontros passados com o desconhecido, ajustou seu equipamento de mergulho com mãos que tremiam levemente. Ele não admitiria, mas aquela luz pulsante nas imagens do sonar o perturbara profundamente. Prontos para fazer história, pessoal? Disse a jovem oceanógrafa Lara Chen, tentando aliviar a tensão. Seu sorriso não alcançou os olhos. Quando o batiscafo Abyss Explorer desceu as águas negras, a primeira coisa que notaram foi o silêncio. Nenhum peixe, nenhum som, apenas a escuridão infinita, até que a caverna apareceu. Ela se abria como a garganta de um deus antigo, iluminada por uma luz azul pálida que pulsava em um ritmo quase orgânico. E no centro, algo que fez o coração de Voss parar por um segundo. A criatura era maior que um prédio de 10 andares. Seu corpo, se é que podia ser chamado de corpo, era uma massa amorfa, coberta por corais vivos que se expandiam e contraíam como pulmões. Tentáculos grossos como sequoias se enrolavam em torno de formações rochosas, e no que deveria ser sua cabeça, uma série de fendas emitiam a luz pulsante. Meu Deus! A voz do piloto, Kowalski, veio distorcida pelo rádio. Parece que está dormindo. Foi então que o canto começou. Um som de baixa frequência que vibrou através do casco do batiscafo, fazendo os dentes de Voss doerem. Não era um som, era uma presença, uma invasão direta em seus cérebros. Lara foi a primeira a ser afetada. Seus olhos se dilataram, e ela começou a rir, um som agudo e sem alegria. Está nos mostrando, ela sussurrou. Está nos mostrando o verdadeiro mundo. Nas telas do batiscafo, imagens começaram a se formar, não reflexos da caverna, mas visões de cidades submersas, de criaturas colossais caminhando sobre a terra em um passado distante, de oceanos fervendo sob um sol negro. Kowalski gritou quando seu monitor explodiu em estática. Precisamos sair daqui! Agora! Mas quando tentaram acender, algo segurou o batiscafo. Os tentáculos da criatura, agora despertando, haviam se enrolado ao redor do veículo. O interior do batiscafo tornou-se um pesadelo. Lara agora cantarolava o mesmo som dissonante que vinha das profundezas, seus olhos sangrando. Kowalski, em pânico, sacou uma faca de mergulho e começou a arranhar as paredes, gritando que precisava sair antes que o grande olho o visse. Voss lutou contra o terror que crescia em seu peito. O canto agora era uma voz em sua mente, sussurrando promessas de conhecimento infinito e de um fim ainda maior. Ele viu, em flashes, a verdade. Aquela criatura era apenas uma entre muitas, e elas estavam acordando. Com mãos trêmulas, Voss ativou o sistema de emergência.
Um pulso eletromagnético projetado para afastar criaturas das profundezas. O batiscafo tremeu, e por um momento, o canto cessou. Foi o suficiente. Os tentáculos se soltaram. Mas quando Voss olhou para trás, através da janela, viu a criatura inteira se movendo. Os corais em seu corpo brilharam furiosamente, e pela primeira vez, uma fenda central se abriu, revelando algo que se parecia grotescamente com um olho. E então, a reviravolta. Lara parou de cantar. Seu corpo se contorceu, e quando ela olhou para Voss, seus olhos eram negros como o abismo. "Ele quer que você fique", ela disse, com uma voz que não era mais dela. Apenas Voss retornou à superfície. Kowalski abrira a escotilha durante a subida, deixando-se ser arrastado para as profundezas com um sorriso de êxtase. Lara havia se transformado em algo que Voss não conseguia descrever. Sua pele agora brilhava com a mesma luz azulada da criatura. O Nautilus o resgatou, mas Voss sabia que não estava sozinho em seu quarto à noite. Ouvia sussurros vindos do banheiro, onde a água da torneira às vezes saía negra e viscosa. Seus sonhos eram preenchidos com visões da criatura subindo, sempre subindo, em direção à superfície. E em seu relatório final, uma única linha foi escrita repetidamente, em letras cada vez mais distorcidas. Eles estão acordando. O Atlantica, um cargueiro de aço enferrujado, cortava as águas negras do Atlântico Norte sob um céu carregado. O ar salgado trazia um frio que penetrava até os ossos, e o constante ranger do navio parecia um lamento. O capitão Elias Morrow, um homem de 50 anos com olhos marcados por incontáveis tempestades, observava o radar com crescente inquietação. Nos últimos 3 dias, sua tripulação vinha relatando sonhos estranhos, visões de luzes dançantes sob as ondas e um canto que ecoava em suas mentes mesmo após acordarem. O timoneiro, um veterano chamado Harkin, jurou ter ouvido vozes chamando seu nome durante a noite, vindas de lugar nenhum. Quando o primeiro marinheiro desapareceu, Morrow atribuiu o fato a um acidente. Mas quando encontraram as botas de Peterson cuidadosamente alinhadas na amurada, como se ele tivesse tirado os sapatos antes de pular, o velho capitão sentiu um frio que não tinha relação com o vento. E então, na terceira noite, o canto começou. Era uma melodia que não pertencia a este mundo. Notas graves que faziam os vidros tremerem e agudos que cortavam como facas. Vinda não dos alto-falantes, mas das próprias profundezas do oceano. O Atlântica mudou de curso sozinho. Harkin, suando frio, jurou que não tocara no leme. Mesmo assim, o navio agora se dirigia para um ponto vazio no mapa, onde as águas começaram a brilhar com uma luz azul esverdeada, pulsando como um coração subaquático. Morrow ordenou que parassem os motores, mas as máquinas não responderam. O engenheiro, um sujeito pragmático chamado Briggs, voltou da sala de máquinas com os olhos arregalados. "Eles estão quentes", ele sussurrou. "Os motores estão desligados, mas estão quentes." Foi quando viram as silhuetas. Nas águas luminosas, formas colossais se moviam, maiores que baleias, mais esguias que tubarões. Seus contornos eram indistintos, como se fossem feitos da própria escuridão do abismo. O canto aumentou. 2 marinheiros pularam na água antes que pudessem ser contidos. Um deles, o jovem aprendiz Riley, sorriu enquanto se afogava, seus olhos fixos em algo que só ele podia ver. O navio estava agora parado no centro do fenômeno. A água ao redor fervilhava com luz, e o canto havia se tornado ensurdecedor. Uma sinfonia de loucura que fazia sangrar os ouvidos. Morrow, amarrando uma corda na cintura, ordenou que todos se trancassem dentro do convés. Ele sabia o que tinha que fazer. No porão, onde o som era mais fraco, ele encontrou o diário do primeiro desaparecido. As páginas finais estavam cobertas de rabiscos, criaturas com bocas cheias de dentes, cidades submersas e uma frase repetida até da obsessão: "Eles estão famintos." Quando voltou ao convés, o horror o esperava. Metade da tripulação estava em transe.
marchando em direção à amurada. Harkin estava entre eles, seus olhos negros como o fundo do mar. Briggs tentava segurá-los, mas suas próprias mãos tremiam, sangue escorria de seus ouvidos. E então, Morrow viu ela. Uma figura emergiu das águas. Não uma das criaturas gigantes, mas algo com forma quase humana. Seu corpo era feito de sombra e espuma, e onde deveria haver um rosto, havia apenas uma espiral de dentes afiados. Você resistiu, a coisa sussurrou, sem mover a boca. Isso o torna especial. Morrow acordou em um bote salva-vidas, sozinho. O Atlântica havia desaparecido, levando consigo toda a tripulação. Seu rádio só captava estática, exceto por breves momentos, quando o canto das profundezas ecoava através das ondas. Em terra firme, ninguém acreditou em sua história. Até que, em sua primeira noite no porto, Morrow acordou com os lençóis encharcados de água salgada. No espelho do banheiro, escrito no vapor, estava uma única palavra: voltaremos. E todas as noites, quando o vento sopra do mar, ele ouve o eco distante de um canto e sabe, no fundo de sua alma, que ela está apenas esperando ele fraquejar. O Maré Amaldiçoada era um barco de pesca velho e cansado, com o casco marcado por incontáveis tempestades. Naquela noite, o oceano estava estranhamente calmo, as águas negras refletindo um céu sem estrelas. O capitão Renato, um homem de barba grisalha e olhos marcados por décadas no mar, sentiu um frio na nuca que não vinha do vento. Algo está errado, murmurou o marinheiro mais jovem, Lucas, apontando para o horizonte. Uma névoa espessa avançava sobre as águas, engolindo tudo em seu caminho. Não era branca como a neblina comum, mas sim cinza escura, quase negra, como fumaça de algo queimando nas profundezas. Em questão de minutos, o Maré Amaldiçoada estava completamente envolto por ela. O rádio cuspiu estática. O radar mostrou apenas um vazio infinito. E então, os sussurros começaram. Renato! Chamou uma voz que ele reconheceu imediatamente. Era de sua esposa, morta há 10 anos. Mas ela não estava lá. Os sussurros se multiplicaram, ecoando pelo convés como se viessem de dentro da própria névoa. Cada tripulante ouvia algo diferente. Vozes de familiares, amigos, inimigos. Algumas suplicavam por ajuda. Outras riam. Lucas foi o primeiro a quebrar. Ele jurou ter visto seu irmão afogado, flutuando na água, estendendo a mão para ele. Antes que alguém pudesse detê-lo, ele pulou no mar. Seus gritos duraram apenas alguns segundos, antes de serem silenciados por algo que se moveu sob as ondas. A névoa reagia ao medo. Quanto mais pânico se espalhava, mais densa ela ficava, até que mal dava para enxergar a própria mão à frente do rosto. O cozinheiro do navio, um homem grande chamado Bento, começou a ver criaturas rastejando pelo convés. Coisas com membros longos demais, bocas cheias de dentes afiados. Ele gritou e atacou o primeiro vulto que viu, apenas para perceber, tarde demais, que era o engenheiro, Marcos. O sangue respingou no chão, misturando-se à névoa que parecia absorvê-lo. Renato, tentando manter a sanidade, trancou-se na cabine de comando. Mas mesmo lá, as vozes o encontraram. Você poderia ter salvado a todos, sussurrou a voz de sua esposa. Seu orgulho os matou. Ela se referia ao naufrágio do Vento Leste anos atrás. Um erro de cálculo. 30 almas perdidas no mar. A névoa sabia. Renato olhou para o radar mais uma vez. Desta vez, algo apareceu. Uma massa enorme, do tamanho de uma ilha, flutuando a algumas centenas de metros do barco. Ele sabia que não havia terra ali. Quando saiu no convés, a névoa se abriu por um momento, revelando a verdade. O Maré Amaldiçoada estava cercado por destroços. Navios de todas as épocas, alguns tão antigos que pareciam feitos de madeira podre e ossos. E no centro de tudo, algo se mexia. Era uma massa informe, feita de névoa e sombra,
com fragmentos de navios e corpos humanos fundidos nela. Rostos emergiam de sua superfície, gritando em silêncio antes de serem puxados de volta para dentro. A névoa não era apenas uma névoa. Era viva. Você sempre soube. A voz de sua esposa sussurrou, agora vindo de dentro de sua própria cabeça. O mar reclama o que é seu. Renato caiu de joelhos, as memórias inundando sua mente. O naufrágio, os gritos, sua própria sobrevivência milagrosa. E então a reviravolta. Ele não escapara do vento leste por sorte. Ele fizera um pacto. Quando a guarda costeira encontrou o maré amaldiçoada, ele estava à deriva, completamente vazio. Não havia sinais de luta. Nenhum corpo. Apenas um diário de bordo, aberto na última página. A caligrafia de Renato tornava-se cada vez mais desesperada, até que as últimas palavras eram apenas rabiscos ilegíveis, exceto por uma frase, escrita em letras perfeitas no final, embora ninguém a bordo tivesse essa caligrafia. Obrigado pelo sacrifício. E em noites de névoa densa, os pescadores da costa juram ver um barco fantasma à distância, suas velas rasgadas balançando sem vento. Às vezes eles ouvem sussurros. Às vezes, os sussurros chamam por seus nomes. Se você gosta de histórias sombrias, mistérios aterrorizantes e enredos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo do terror noturno. Sua curiosidade é bem-vinda, mas cuidado, nem todos saem ilesos.